Alô, amigos telespectadores, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel e redes sociais através do seu telefone. Nós estamos à sua disposição, falando em esporte, com Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões, o Paulo Roberto Mafessoni, o nosso querido narrador esportivo, ambos online. E como convidado especial, o titular dos comentários esportivos da Rádio Planalto de Passo Fundo, nosso querido amigo, colega, o nosso comentarista de todas as ocasiões também. Trata-se de Ari Machado, que está aqui dividindo a bancada conosco e que traz a sua saudação inicial aos senhores telespectadores, logicamente cumprimentando aqueles que vão ser os nossos companheiros de bancada lá no outro lado do vídeo. Um abraço, Ari Machado. Muito boa tarde, muito bem, Jorge, amigos aqui do nosso canal do esporte, né? Porque nós temos esse canal de esporte, né, para falar sobre esporte, né, na televisão é aqui. Exatamente. Então, quero enviar um abraço para o Paulo Roberto Mafessoni, também para o Dantas, que nos acompanham aqui na bancada. É sempre um motivo de grande satisfação conversar com os amigos, trocar uma ideia, né? A gente não sabe tudo, então a gente pode até, quem sabe, fazer um debate, né? Com relação a alguns assuntos, porque cada um muitas vezes tem uma ideia, né? Costumo dizer, Jorge, você sabe disso, de que o torcedor também é comentarista. A gente se prepara um pouquinho mais do que o torcedor, por isso a gente fala um pouquinho mais a respeito de alguns assuntos, mas o torcedor enxerga o jogo como ninguém, o torcedor vê o que está acontecendo, por esse motivo eles têm todas as condições de nos avaliar também. A gente diz e costuma dizer que temos técnicos de futebol em todas as partes do mundo, não é, Ari Machado? Sem dúvida. Muito bem. E você, Carlos Dantas, o que achou da rasteira dada aos clubes de Passo Fundo para não disputarem a Copa Governador do Estado? Diga, Dantas. Um abraço, Jorge Antônio Guedes. Boa tarde, Ari Machado, Paulo Mafessoni, telespectadores. É uma vergonha a atitude da federação ao dar entrevista em Pelotas, dizendo que o campeonato da Copinha vai sair com menos times falidos participando, como o Monção, que está em recuperação judicial. Como o Passo Fundo e o Gaúcho são times organizados, estruturados, né? Não ficaram esperando, desistiram, porque quem vai ficar pagando o salário de treinador se não tem uma premiação definida? Aí depois veio o presidente Luciano Oxman, ao qual eu tenho uma grande consideração, fazer uma manifestação dessa. Presidente, fica quieto, toca o campeonato meia boca, mas não tenta se justificar querendo punir os outros. Foi uma pisada de bola das grandes do presidente, pela consideração que eu tenho com ele, senhor Jorge. Paulo Roberto Mafessoni. Há males que vêm para o bem. Eu acho que a Federação Gaúcha de Futebol errou muito. Agora, depois de Gaúcho e Passo Fundo desistirem da competição, justamente porque não tinham atrativos para participar, anunciar que sim, vai dar vaga à Série D. Mas e a organização e o planejamento fica onde? Salvo que eles tivessem algumas predileções para outros clubes que não os clubes de Passo Fundo. Campeonato Brasileiro de Futebol. Palmeiras e Flamengo disparam praticamente rumo ao título. Grêmio e Internacional continuam patinando. O Grêmio deu uma respirada, uma aliviada neste final de semana com os 2-0 em cima do Coritiba. O Internacional não saiu do empate com o Botafogo já no sábado e, consequentemente, amarga ali a possibilidade de voltar para a zona do rebaixamento, o que é profundamente lamentável. São assuntos que nós vamos discutir e tratar com os nossos participantes do programa de hoje. Aguarde um momento só.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estamos dividindo a bancada hoje, com muito prazer, com o comentarista esportivo Ari Machado, integrante da equipe de esportes da Rádio Planalto e que já tem uma vivência no esporte. Há quantos anos, Ari Machado, você já está batalhando para o fortalecimento do futebol gaúcho, especialmente o futebol de Passo Fundo? Olha, desde o final de 79, início de 80, portanto lá se vão 46 anos já, né? 46 para 47. Mas além do esporte a gente faz outras coisas também, né? Mas de qualquer forma, a respeito do futebol, e a gente tem observado muito, se falava, o Dantas e o Mafessoni também falou a respeito dessa rasteira, digamos, da federação com relação à Copa do segundo semestre, que antes era segundo semestre, agora no primeiro. Eu falava em off aqui, antes da abertura do programa, que se usava muito a expressão cama de gato. O jogador passava pela cama de gato, ou seja, se escorava no adversário e tal, e a expressão que o narrador usava era essa. Não seria essa cama de gato dada pela federação aos clubes de Passo Fundo, especialmente? Pode ser, Jorge. Eu te diria o seguinte, o grande problema foi a nota e a entrevista que o Oxman deu lá em Pelotas, né? Concedeu uma entrevista lá para os amigos, colegas lá de Pelotas. O que é o problema? O problema é que na própria nota da federação, onde ele diz que vai ter um ato administrativo com relação ao Passo Fundo Gaúcho, e tem que ter mesmo, porque está dentro de um escopo, né? Você precisa fazer um ato administrativo, mesmo que não dê nada, e ele diz que não é um caráter punitivo. É um caráter, digamos, de observação, né, de administração. E é para isso mesmo que serve. Agora, de outra parte, na nota que ele repudia que o Gaúcho e o Passo Fundo se retiraram da competição, ele diz que a competição vai sair e que estão aguardando o que vai ser de premiação. Então, na própria nota, ele justifica com o injustificável. Quer dizer, até aquele momento está tudo desorganizado. E culminou com a saída dos dois. Federação, há um ato administrativo, mas não foi por falha do Gaúcho nem do Passo Fundo. E é o tipo da punição que acontece no TJD. Não vai dar em nada. Tá? Não vai dar em nada. Se ele fica quieto, não dá essa entrevista, tá tudo normal, 0-0, bola ao centro.
Mas já não chega o ranço que o Passo Fundo tem com a federação e com o presidente. Agora sobrou até pro Gaúcho, que agiram, na minha opinião, corretamente. Aí vem querer oferecer uma premiação antes de definir essa Copa Sul-Americana, Sul, não sei o que, aí, Copa Sul, que ninguém sabe os resultados, quem joga, quem não joga. Além disso, né, quis oferecer antes 300 mil de premiação como segundo prêmio. Né? De que jeito? Só uma folha para iniciar a competição não baixa de 500 mil. Então, a federação pisou na bola 2 vezes e pisou feio. E eu sou obrigado a dar razão para o Passo Fundo, que tem esse ranço com a federação, e aí sobrou para tabela para o Gaúcho, que agiu corretamente também, na minha opinião. E você, o que pensa desta atitude da federação, meu caro Paulo Mafessoni? Eu entendo que os dirigentes do Gaúcho e do Passo Fundo agiram com correção. Não se pode entrar numa competição que você não sabe o que vai acontecer. E veja bem que as equipes que estão anunciando que vão participar, como disse o Dantas na abertura do programa, são equipes que estão com problemas seríssimos. Esse Monson deve para cada santo uma vela e para Jesus Cristo um maço. Como é que vai se fazer um campeonato, uma competição desta forma, sem a devida organização? Parabéns aos dirigentes do Passo Fundo e do Gaúcho, que foram, além de dirigentes, foram diligentes. Tiveram a coragem de dizer não para essa bagunça. Quando se fala em gestão e a federação fala a respeito da gestão administrativa dos clubes, primeiro nós temos que observar que a federação precisa ter uma boa gestão. E tem os campeonatos que tem que administrar e ela precisa fazer isso com antecedência. Eu penso que o Campeonato Gaúcho do ano que vem já deveria estar sendo formatado agora. Muito embora já se saiba quem vai disputar. Mas a questão da disputa em si, a gente já sabe quem é. Então já tem que começar a gestionar isso. Lá no início do Campeonato Gaúcho, a gente vai ver que não tem ainda o patrocinador, que não se sabe exatamente quanto de premiação, quanto que o clube vai receber. Então fica muito em cima da hora. E aí o clube fica sem saber, sem poder fazer a sua gestão administrativa no sentido, e econômica, no sentido de contratar, de viabilizar o campeonato para si. O Campeonato Gaúcho deve começar em meados de agosto. Não se sabe, né, Jorge? Porque esse... Me parece que sim. O que se anuncia... Essa é a primeira informação que se tem. Permitam fazer uma observação. E os dirigentes, como é que aceitam esse desmando por parte dos dirigentes da federação, os dirigentes de clube? Será que eles não poderiam se organizar como fizeram alguns clubes no futsal e criar uma liga, hein? É um pouco complicado isso, eu diria, Mafessoni, porque para ter vagas para outras competições você precisa ficar atrelado à Federação Gaúcha de Futebol. Eu penso que já houve uma ação, já houve um início para que as coisas comecem a se transformar, principalmente na A2. O campeonato era no primeiro semestre, extremamente deficitário, até chegar lá na parte final. Se disputava todo o campeonato no período de inverno e agora ele vai ser disputado no segundo semestre. Então isso já me parece ser um movimento bastante interessante dos clubes, porque quem propôs isso e quem forçou a federação a esta ação de transportar o campeonato A2 para o segundo semestre foram os clubes. Quem sabe seja um início para tudo isso que o Mafessoni fala. Eu acho possível. Se chega no Campeonato Gaúcho, que é o campeonato principal, eles não têm coragem de mudar a fórmula do campeonato. Eles não têm coragem de mudar nada, porque quem manda é a CBF através do presidente. Enquanto o presidente da CBF for eleito por os presidentes de federação que ganham cada um em torno de 200 mil para votar no homem, capaz que eu vou brigar com a CBF, eu quero meus 200 mil, rapaz, estou garantido. É 200 e poucos mil votos. Então, por aí tu já tira ideia como é que funciona. E os clubes do interior também, com todo respeito, muitas vezes deixam a desejar. Não encaram, às vezes, ideias diferentes. Teve clubes que já tiveram ideia diferente e foram voto vencido na reunião lá, na reunião técnica da federação, quando é Campeonato Gaúcho. Muito menos, né, a Série A2, que agora conseguiu trocar de semestre. Mas liga, esquece, porque vai ser só um Campeonato Gaúcho interno e que não vai poder disputar mais nada em nível nacional. O que você acha, Mafessoni? E essas
Eu acho que essas indefinições, Jorge, acabam cada vez mais limitando a participação de dirigentes, de pessoas vindos da sociedade civil para dirigir os clubes de futebol. Está escasso cada vez mais o tempo das pessoas que se doam para ajudar uma entidade, uma organização, sobretudo um clube de futebol. Porque a gente sabe que ser dirigente de um time de futebol no interior não é apenas o título, é realmente fazer o que fazem esses dirigentes. Eu conheço muito dirigente que vai até pintar o campo, né? Varrer as arquibancadas, porque a dificuldade é grandiosa. Então, essa situação acaba afugentando esses abnegados do esporte. Tem um outro detalhe que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que semana passada eu fiquei muito contente que o 14 de julho de Livramento iria retornar às suas atividades. Só que o 14 anunciou o seu retorno e quando foi ver os custos, meio que desistiu. Arrepiou. São 320 mil, me parece, para a federação e mais 640, 660 mil para a CBF. Clubes que ficaram 4 anos afastados da, digamos assim, dessa sociedade que é a Federação Gaúcha de Futebol. Isso é muito pesado. Você arrancar já com 1 milhão atrás é muito complicado. Penso que o 14 não volta e outros tantos clubes que poderiam retornar, que representaram bem suas comunidades lá no passado, poderiam voltar, transformar algumas coisas aí em regionais, mas com essa situação aí se torna... Tudo gira em torno do Vilmetal, né? Lucros e mais lucros para a Federação e CBF. Vamos fechar essa página, Mafessoni e Dantas. Não, o Ari leu meu pensamento. Eu não ia dar 3 meses para o 14. Eu conheço a realidade do 14 de Livramento, do Grêmio Santanense. Eu conheço a realidade da fronteira. É uma fronteira pobre, que depende só da Zona Franca ali agora, a Zona Livre de Ribeira e agora Livramento. Mas é uma pobreza em termos de investimentos na região. O que está crescendo lá é o azeite de oliva e o resto continua como era antes. Então, eu ia dizer assim, não dou 3 meses para o 14 de Livramento fechar, mas com essa notícia do Ari aí, que é uma realidade, nem vai arrancar. Gaúcho e Passo Fundo... que fizeram contra o Sub-20 do Brasil de Pelotas, que ganharam de 1-0, estádio lotado, é pura ilusão. Gaúcho e Passo Fundo limitam-se a Sub-20 na A1 e na Sub-17 na A2 e A1, não é? O atleta da base do Passo Fundo é contratado pelo Grêmio, o Eric Rode, menino de 17 anos, já está nas categorias de base do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Isto é muito importante, meus caríssimos Dantas e Mafessoni. É importante, mas a questão é a seguinte, primeiro tem que tirar o investimento que foi feito, né? Para depois começar a entrar um retorno, um investimento pro clube em si, porque o investidor também tem que se repor. Faz mais de 2 anos que o dirigente Passundo assumiu as categorias de base, botou dinheiro, então... Que bom que começa a dar retorno e daqui a um pouco começa a dar retorno direto para o clube. Alguma coisa começa a despontar de positivo no futebol de Passo Fundo. Olha o Grêmio aí. Se não são as categorias de base, o Grêmio hoje estaria em último lugar no Campeonato Brasileiro. O importante é dizer que nós não somos formadores de atletas ainda, né? Nem Gaúcho, nem o Passo Fundo, e para chegar a essa condição precisa muita coisa. É um horror de coisa que se torna quase inviável de acontecer. O que nós podemos fazer é ser digamos assim, um co-formador, né? Então vai ganhar aquela graninha inicial, uma comercialização, quem sabe, dos direitos federativos do jogador, mas depois tudo aquilo que vem de arrasto dos formadores que nós temos hoje no estado, o Grêmio, o Internacional, o Juventude, alguns outros poucos clubes, né? Você precisa ter ginásio, precisa ter tem que ser multiprofissional, o atendimento para os jogadores, enfim, o contexto é muito grande para ser um formador de atletas. Então, eu penso que nós estamos muito longe ainda para ter essa condição. Esse Eric Rode ganhou evidência depois de conquistar o título na Copa Maravilha, disputada em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina. Se projetou, porque os olheiros estão lá e tal, e isso é muito importante.
Só que esse detalhe, como você analisou, as dificuldades em se formar um menino aqui e desfrutar do passe, enfim, da grana que vai entrar para o clube, que é reduzida, limita-se a 10, 20, 30%, não mais que isso. Mais ou menos isso. Eu lembro que o Marquinhos Gabriel ainda rendeu ao Passo Fundo depois da sua última transferência de caráter internacional, retornando ao Brasil. Ainda rendeu uma graninha lá, mas não é de formador, é de um co-formador. Você tem um detalhe desse Eric Rode? O Eric Rode é um menino que falam muito bem dele, eu não ouvi jogar. Eu fui assistir um jogo do Sub-17 do Passo Fundo, que o Passo Fundo empatou em casa com o Novo Hamburgo, e se tivesse vencido aquele jogo... contra o Novo Hamburgo, não, contra o Sul Brasil, se não me engano. E o Passo Fundo tem bons jogadores ali nessa categoria. Não é a última categoria, alguns estouram e já vão saindo, mas não é a última categoria. A última categoria é o 20, né? Se não deu no 20... pode descartar, né? Porque aí dificilmente vai render. Mas o Passo Fundo tem outros bons meninos. E falam maravilhas desse menino, que tem boa habilidade, tem boa técnica, né? Boa saída de jogo. Quer dizer, vamos ver se adequa lá ao Grêmio. Daqui, ó? Ele não é. Não, ele é daqui. Ele é de Passo Fundo. Ele é de Passo Fundo. Bons valores, então, estão surgindo aí, hein, Dantas? Mas independentemente, eu diria, de ser de Passo Fundo ou não, os demais todos também que estão compondo o plantel ali, tem jogadores de diversas partes do Brasil lá, Jorge. Né? Poderia até fazer alguns destaques aqui, não vou porque não quero errar nomes, né? Mas de qualquer forma, o Passo Fundo nessa categoria sub-17 aí tem gente despontando. Que podem atingir o profissional. De outras partes, de outros estados. De outros estados também. Muito bem. Mafessoni, é boa a iniciativa, não? Eu fiquei muito feliz mesmo de acompanhar os jogos válidos pela 10ª edição da Copa Sarandi Sub-12. Tinha times do Paraná, o Azures, tinha Grêmio Internacional, o nosso Vila Nova aí de Passo Fundo, o Ipiranga de Sarandi, enfim, o Novo Hamburgo. Olha, era um encanto de ver aquela meninada jogando. Assisti um clássico Grenal na fase semifinal, que achei maravilhoso de ver como a gurizada sai jogando conscientemente, tocando a bola. Sabe que era um dos treinadores ali? O Passo Fundense China, nas categorias de base do Grêmio Porto Alegrense. O Passo Fundo não segue na competição, parece que foi eliminado agora pelo Juventude, não? O Passo Fundo agora tem a Copa Serrana, que está disputando também no Sub-17 e o Sub-15, onde está muito bem na tabela de classificação. Mas do Gauchão Sub-17, o Passo Fundo se despediu ontem. E o Gaúcho, como é que está na Sub-20? O Gaúcho na Sub-20 tem 3 pontos, o Gaúcho virou um empatite, né? Perdeu para o Internacional e empatou os outros 3 jogos que disputou. O inicial lá em Bento, enfim. E agora, com 3 pontos, o Gaúcho precisa vencer o Caxias, que seria a melhor alternativa, passaria o Caxias, e depois tem um jogo contra o Apafute aqui na B8. O jogo contra o Caxias é lá. Vencendo o Caxias, o Gaúcho tem grandes possibilidades também de atingir a classificação. A Arena B8 passa por uma reformulação, né? Nós temos lá a questão da iluminação, os postes já foram erguidos, já está sendo colocada os painéis de LED, e nós teremos certamente jogos à noite lá ainda neste ano. Muito bem. Teremos jogos à noite quando a federação resolver realmente estas ronhas que estão acontecendo aí. Mas na A2 certamente, né? E quem sabe um amistoso importante aí para inaugurar essa estrutura toda que não é barata, né? Aliás, uma bela ideia, uma bela sugestão do Ari Machado aí. Um jogo amistoso para a inauguração dos refletores lá na Arena B8. Diga, Dantas. Com essa iluminação moderna do Gaúcho, vai obrigar o Passo Fundo a ter que fazer um bom investimento nessa iluminação também, para não ficar para trás, né? Sim, já o planejamento, inclusive me parece o projeto já está em andamento. A redução da colocação e fixação das torres em LED também, baixando mais ou menos na metade daquelas torres já existentes.
realmente é muito alta, são muito altas aquelas torres, o que dificulta muitas vezes colocar iluminação em todo o campo, e a gente sabe que é deficitário. Então o Passo Fundo também entende isso. Eu conversei com o presidente Ferrão e ele me disse que já está havendo um encaminhamento muito importante nesse sentido aí. Umas boas notícias estão chegando aí com o nosso entrevistado do programa de hoje, que é o Ari Machado. Quem sabe, sabe, né, Mafessoni? Convive o dia a dia do mundo dos esportes, né? Não é à toa que está há tantos anos, né, se dedicando ao esporte. Tem informação, tem conhecimento de causa, e isso é muito importante para ilustrar, né, e trazer para nós essas importantes e, digamos assim, alvissareiras notícias. Quando você fala tantos e tantos anos, há quantos anos você trabalhou com o Ari Machado, hein, Mafessoni? Porque você não vai na primeira fervura, não. Não. Eu diria que o padre costuma dizer, naquele tempo... Naquele tempo. Naquele tempo, bons tempos que não voltam mais. E o Passo Fundo cede o Márcio Nunes, que é o seu treinador, para um clube da Série D do Campeonato Brasileiro. Vai para o Mato Grosso, já está no Mato Grosso o Márcio Nunes, que volta depois que definirem quando começa a Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol, Ari Machado. O Márcio ele foi emprestado, já está lá trabalhando. Eu só não sei o resultado de ontem do Primavera, mas o Primavera estava nas últimas colocações da Série D. Iniciou o ano com o Gelson Conte, o time foi rebaixado do Mato Grossense e contratou um outro profissional. Esse outro profissional não conseguiu dar jeito, o time não andou na Série D, então é contratado o Márcio Nunes. A única preocupação que eu tenho, torço pelo Márcio, né, querido amigo, só que o campeonato vai até setembro, né? Então, se eu torcer demais, é capaz dele ir até setembro e daí vai ter que romper o contrato aqui com o Passo Fundo. Fica complicado, né? Porque o campeonato aqui começa, me parece, já está fixada a data do dia 12 de agosto. 12 de agosto, segundo semestre praticamente. Mas você precisa chegar antes, né? Tem que contratar, tem que formatar a equipe, enfim. Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos a um breve intervalo e voltaremos já em seguidinho. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva!
senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte e você está com a TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pelo Box, TV Coprel e pelo aplicativo do seu celular. Estamos dividindo a bancada com esta figura simpática e competente, que é o comentarista esportivo da Rádio Planalto, jornalista Ari Machado. Conosco também, no outro lado do vídeo, online ou em linha, como se dizia antigamente, não é? Paulo Roberto Mafessoni, narrador esportivo, e Carlos Dantas, o comentarista e repórter de todas as ocasiões. Carlos Dantas, o nosso futsal vai indo muito bem, obrigado. Na Taça Farroupilha, esteve lá em Campos Borges no fim de semana e fez 3-0 ao Natural. O que te parece? Não encontra adversário nesta Taça Farroupilha o Passo Fundo Futsal, não? Até porque essa Taça Farroupilha são equipes convidadas, então são níveis diferentes. Serve para o que o Passo Fundo está fazendo, manter uma base. Claro, se ganhar um título é importante, mais um, né? Já ganhou um em Guaporé. Mas eu penso assim que para essa competição a equipe ainda falta um pivô de boa qualidade, falta mais um ala, né? Talvez 2 alas, porque o gauchão que começa daqui a 15, 20 dias, se eu não me engano, vai ser forte, porque a CBF comemora 50 anos, montou um timaço. O Atlântico de Erechim reformou, mas reformou para cima, não para baixo. Então, manteve o nível, só que a equipe do Paulinho Saranduva, além de ser mais jovem, é bem mais rápida que a do ano passado. E disputa a Liga Nacional. Então, já vem embalada. E a Uruguaianense é outra equipe que vem pro gauchão muito bem. Então, portanto, o Passo Fundo, nesse momento, vive uma fase boa. Mas nós quero ver quando chegar o gauchão. Quero ver, não. Tenho certeza que vamos estar com uma grande equipe, uma boa equipe, até porque o patrocínio existe, mas nós queremos que o nosso empresário acorde que o esporte, principalmente com essa lei de incentivo, de vez de você dar o imposto para o governo, dá para o Passo Fundo Futsal. E aí nós vamos ter grandes jogos, grandes alegrias no ginásio do Clube Comercial, Dr. Jorge. O Campeonato Brasileiro, quando menos se espera, já está chegando aí, não é, Ari Machado? De fato, o Passo Fundo Futsal agora tem como principais, o Dantas já falou a respeito da Farroupilha, o Passo Fundo está muito bem, né, liderando. Agora, o que nós esperamos mesmo é que isso aconteça, essa performance possa acontecer no Campeonato da Série Ouro, no Campeonato da Liga e também no Brasileiro. Para tanto, o Passo Fundo Futsal acho que vai ter que dar uma reforçadinha assim, porque é uma agenda muito extensa de jogos. São muitos jogos. E os campeonatos mais importantes ainda estão por vir. Mas esse é o momento, como o Dantas já fez uma referência, de você azeitar a equipe, né? Porque nós tínhamos o ano passado uma equipe que cumpriu com o seu papel. Vamos lá. Agora, o Passo Fundo Futsal ficou com aquilo que tinha muito de bom, retirou algumas peças e trouxe outras peças que vêm para agregar e para fortalecer a equipe. Então, isso nos leva a imaginar que teremos um bom futuro nesse ano aí. Adepto também ao futsal, o nosso querido colega e amigo Paulo Mafessoni. Opinião? Pois é. Isso aí, Jorge. Aqui na chamada região do Alto Médio Uruguai, quem desponta é o seu Três Passos. O Atlético é o líder da chave, seguido aí pelo Soberano de Sarandi. É uma competição, como o Dantas falou, que envolve equipes da Série A, B e C. Então permite que haja essa, digamos assim, integração e até mesmo a valorização de novos talentos do futsal que vão aparecendo, e as equipes mais qualificadas vão se preparando para os confrontos que acontecerão a partir do início da competição das séries A e B e C.
Quem deve vir muito bem, não é surpresa, é a CBF, não é? Pelos seus 50 anos de atividade profissional e amadora e profissional, e na busca dos resultados e de um título altamente significativo ali. E precisa disso, né? A CBF e Atlântico, acho que são os grandes modelos, né? Os grandes cases que nós temos aqui do futsal atual. Né? Vamos tirar parte desse modelo aí e absorver com o Passo Fundo Futsal. Sem dúvida. A pretensão é essa, né? Mas a gente sabe que as dificuldades são bem maiores, principalmente lá na parte final. Por quê? Porque a CBF e Atlântico disputam uma liga. Também tem essa divisão com um campeonato tão importante quanto é a liga. Então, o Passo Fundo Futsal, que no ano passado, no campeonato de liga, foi muito bem, né? Foi muito bem, em função exatamente dessa questão. Ou seja, a CBF e Atlântico dividindo um pouco suas atenções com um campeonato de liga que é extraordinário, são as maiores equipes do Brasil, e isso fazia com que não disputasse a pleno toda a competição da liga. Exato. Mas esse ano é um ano especial, como disse aí, já foi dito aqui pelo Jorge e pelo Dantas. A CBF, por exemplo, completando 50 anos, é uma data emblemática, deve fazer uma equipe muito competente para as disputas do que tem para disputar. Ari, uma Fessoni, e o Campeonato Brasileiro, que eu acho que não sei se sai, hein? Tem uma reunião aí para essa semana, e aí a Confederação Brasileira de Futsal parece que quer aumentar em R$100 mil o valor da inscrição, a mais do que foi o ano passado. Então, olha, pelo que eu vi, vai complicar a vida de muitas equipes do Brasil afora, porque é muita equipe distante, o custo de viagem é altíssimo e, em princípio, nem iria sair esse campeonato. Todo mundo já sabe qual é o motivo. Mas agora a Confederação Brasileira resolveu dizer que vai sair, vai ficar que nem a situação da Federação Gaúcha, né? Sai, não sai, e as equipes têm que se organizar. E aí, se aumentar o custo, não sei se não fica difícil para algumas equipes, hein, Ori? Tudo que vem de aumento de custo, fora de planejamento, muitas vezes faz com que as equipes repensem também, né? É um campeonato importante, ele pode levar a competições importantes também, mas você tem que ver custo, né? Você não pode inviabilizar o clube, de jeito nenhum. Exatamente. Bom, o Campeonato Brasileiro de Futebol teve andamento no final de semana. O Grêmio venceu jogando em casa ao Coritiba, que é uma grata surpresa na competição. É o 7º colocado com 19 pontos somados. O Internacional foi ao Mané Garrincha, em Brasília, para enfrentar o Botafogo. Jogo equilibrado, jogo morno no primeiro tempo. Parece que o pessoal levou uma chacoalhada no intervalo. Botafogo vem mais disposto, dava a impressão de que consolidaria a vitória com 1-0, talvez um resultado mais expressivo, mas o Internacional reagiu. Buscou a igualdade, cedeu depois a vantagem para o Botafogo de 2-1 e no finalzinho o criticado Bernabé fez o que deve fazer um bom jogador de futebol. Experimentar, jogar, tentar finalizar, e finalizou muito bem para igualar o marcador. O Internacional, então, saiu com um ponto a mais, está na 16ª posição, tem 14 pontos ao lado do Santos e do Atlético Mineiro. O Grêmio é o 11º colocado, com 16 pontos somados depois da vitória do último domingo. Campeonato Brasileiro de Futebol para neste meio de semana, para a Sul-Americana e Copa do Brasil, e depois teremos no final de semana os jogos envolvendo mais uma vez a dupla Grenal. Agora, por falar em dupla Grenal, Ari Machado, Carlos Dantas e Paulo Mafessoni, eu nunca vi um Grêmio tão ruim como o atual, nunca vi um Internacional tão
péssimo como está até atualmente o Esporte Clube Internacional. Difícil realmente de você destacar um craque de futebol, tanto em Grêmio como em Internacional, nesta competição. A prova está aí, não é? Estamos em 16º e 11º lugares, respectivamente, Internacional e Grêmio Porto Alegrense, o que é profundamente lamentável. Deve estar perdendo os últimos fios de cabelo o Paulo Pesolano no Internacional, e o português então está apavorado com o que vê no Grêmio o Luiz Castro. Eu não sei se vocês concordam comigo. Olha, Jorge, eu tenho uma opinião com relação ao Internacional, que o Internacional está, digamos assim, com aquilo que tem, o Internacional está crescendo. Os últimos 7 jogos do Internacional, o Inter perdeu para o Mirassol, é verdade, dentro de casa. Aliás, a casa já não é dele, né? O Beira-Rio parece que é dos outros, né? Virou um salão de festa dos outros ali. Iniciou lá com o Atlético Paranaense, depois se seguiu, né? Palmeiras, enfim. Agora, o Internacional dos últimos 7 jogos perdeu para o Mirassol e os outros ele não perdeu. Eu não falo da campanha, Ari Machado, diretamente agora, da campanha. Da ruindade de determinados jogadores que não poderiam nem passar perto do Beira-Rio. E agora, nesse particular, você tem muita razão. O Internacional está difícil de assistir. Está difícil. Nos últimos 2 jogos, acho que dos 4 gols que o Internacional marcou, foram gols de fora da área. Exato. Inclusive 2 com o Bernabé. Né? Aquele elemento surpresa. E quem não chuta pro gol não corre nem o risco de fazer, né? Então o Internacional achou uma maneira, quem sabe, né, com um pouco mais de precisão. Mas é sofrível. Muitas vezes, e o Internacional liderou muitos jogos, mas não conseguia fazer gols. Quer dizer, era um time inoperante na jogada terminal. Já experimentou 2 centroavantes na partida contra o Botafogo, Borré e o Alejandro. E deu em nada, né? Deu em nada. Os gols estão saindo de outras formas. Bruno Henrique, Bernabé. Exatamente. O atacante que fez gol foi o Carboneiro agora nesse último. O Mafi ia falar alguma coisa? Diga, Mafessoni. O momento é tão ruim no Internacional, que a referência técnica, que sempre foi o Alan Patrick, anda mal, caindo pelas tabelas. Não consegue jogar, né, Mafessoni? Não consegue jogar. Talvez seja o momento de deixá-lo um pouco sentado, né? A conclusão que eu chego ali nessa altura do campeonato, depois do campeonato realizado, não adianta dar opinião. Mas eu acho que, face à ruindade do campeonato brasileiro, já está definido quem é campeão e vice. Eu acho que o Grêmio Inter não cai. Olha, o Grêmio nasce uma esperança com essa gurizada, deu gosto de ver, agora deu gosto de ver o Grêmio jogar. O Gabriel Mack, o lateral esquerdo, tem 18 anos. 18 anos. O centroavante, um goleador nato. Se o Grêmio não pode perder esse centroavante e nem esses guri. Não, está endividado e meio. Mas pelo menos mantém a equipe num certo nível de competição. E o cara está tão assim que o Atlético de Minas, minuto antes de entrar em campo, o seu melhor jogador, o Hulk, simplesmente não entra. Vai embora porque ligaram para ele. Quer vir jogar por nós? Ele simplesmente decidiu, acho que mal avisou algum diretor, e nem entrou em campo, nem entrou no vestiário, foi para casa. Uma falta de respeito e de consideração, porque recebeu uma proposta e se ele jogasse a última rodada, ele não poderia ser mais transferido pelo número de jogos participados nessa competição. Então, olha, tá complicado o futebol brasileiro. O Grêmio, gostei dessa gurizada. Acho que o Grêmio tem tendência a crescer e a solução, como sempre, foi o Palmeiras, foi o Flamengo. São categorias de base. O Mafessoni, Ari e o pessoal aí, o Grêmio e o Inter parece malandro. Gosto sempre de estar na porta da zona. Mafessoni, Dantas e
Ari Machado, a coisa está tão ruim para o Grêmio Internacional que o próprio torcedor já absorveu. Olha, estão faltando para o Grêmio 29 pontos. Está faltando para o Inter 31 pontos, ou seja, para sair da zona do rebaixamento, da zona da degola. Então, para o Internacional, faltam 31 para alcançar os 45. 29 faltam para o Grêmio sair da zona de desclassificação, ou seja, o pessoal não aspira mais uma Libertadores da América, uma Sul-Americana, ou seja, sair e fugir da zona da lanterna e da zona da degola, Ari Machado. Eu vejo que o campeonato de ambos é isso aí, vai ser sofrível. O torcedor que não espere mais do que isso, porque não vai acontecer. O Grêmio parece uma equipe preguiçosa, né? O Carlos Vinícius, que tinha uma média de gol de 1 gol por jogo, mas a bola estava chegando, daí o centroavante consegue funcionar. Nos últimos jogos a bola infelizmente não chega, tem muita dificuldade. A formatação do Luiz Castro me parece que não contribui para a equipe e já era a hora de estar contribuindo, porque ele já está há bastante tempo. Então não se tem mais desculpa. Então a saída mesmo, já foi dito aqui, eu poderia afirmar que são esses meninos aí para dar um up na equipe do Grêmio. Porque outra coisa não vai acontecer. Conversando com um aficionado do Grêmio, ele me dizia o seguinte: o Luiz Castro fez um contrato de 2 anos com o Grêmio. O primeiro para mantê-lo na divisão de honra do futebol brasileiro e o segundo ano para aproveitar os meninos da base e formar uma equipe em potencial para buscar títulos. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu costumo dizer, Jorge, que o futebol ele não é uma ciência exata. Ele não é uma ciência exata. Exato. A cada ano que você forma uma equipe, por isso que nós temos as nossas dificuldades do interior. Todo ano a gente reforma. Todo ano é um time novo. Todo ano vem gente nova. Quer dizer, você não consegue fixar uma equipe e depois ir incorporando alguns jogadores para que você tenha uma consolidação. A equipe precisa funcionar. Se ela não funciona, os maus resultados vão afastar o técnico e vão demitir o técnico. Porque a crônica é muito exigente, porque o torcedor é muito exigente. Antes da vitória do final de semana do Grêmio contra o Coritiba, já se falava em demissão do Castro. Então, como o futebol não é uma ciência exata, o futebol precisa de resultado, eu te diria que não é bem assim. Eu acho que o torcedor não segura essa onda aí de aguardar para o ano que vem. Futebol é encaixe de equipe. Futebol são valores que possam agregar e, tecnicamente, solucionem os problemas do clube. Quando isso não acontece, muito difícil de ser planejado para o futuro. Sim, Dantas. Eu vou aproveitar um gancho aí. Não sei qual é o tempo que falta, mas eu não posso deixar de passar de registrar. Assim como o senhor Jorge registrou no início aí esse primeiro contrato de um jogador da categoria de base do Passo Fundo com o Grêmio, eu quero ressaltar que a primeira mulher a assinar um contrato profissional de futebol da cidade de Passo Fundo é a nossa Maria Eduardo dos Santos Lima, de 17 anos, a Duda. Foi contratada pelo Grêmio. Eu acho que, já que a gente ressaltou esse jovem aí, de 17 anos, também na categoria feminina, não podemos deixar de destacar a Duda. Com 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Inclusive, eles treinam aqui, na Ubra, perto da minha casa, e a Duda é uma dos destaques que já foi convocada para a seleção brasileira, categorias de base, no ano passado. Então, portanto, a primeira mulher a assinar um contrato profissional de futebol em Passo Fundo é a Maria Eduarda. A Duda, aliás, já está há aproximadamente 4 anos nas categorias de base do Grêmio. Isso é muito importante, né? Sem dúvida. Antes da Duda, nós tivemos a Milene Pedroso, que inclusive joga no Bragantino ainda hoje, mas jogou nas categorias de base do Internacional e também foi profissional do Inter, e iniciou a sua atividade ainda na formação lá naquele clube catarinense que saiu da Damião. Me ajudem, por favor. O Atlético, né?
acho que era Atlético de Ibirama, alguma coisa assim. Ibirama, né? Ibirama. Então ela saiu aqui de Passo Fundo, filha do Éder Pedroso, e foi para esse clube lá, e depois ela se transferiu para o Internacional, passou por outros clubes e hoje se encontra ainda lá no Bragantino. Temos outras duas meninas de Mato Castelhano, Água Santa, aquela Sim, aqui na região. Que estão na região nas categorias de base do Botafogo do Rio de Janeiro. Seria bom se a gente pudesse ter uma formação aqui das Exatamente. Meninas também, né? Aliás, é pensamento futuro do Passo Fundo, pelo que eu sei, formar uma categoria de futebol feminino no seu plantel. Seria extraordinário, né? Porque senão os nossos valores vão tudo saindo daqui, indo para as bases de outro para alcançar os seus objetivos, como é o caso da Duda agora também. Desviamos um pouco o assunto, mas voltamos para encerrar com o Campeonato Brasileiro. Estamos a 4 minutos do programa. O Palmeiras tem 32 pontos com 13 jogos. O Flamengo tem 26 ao lado do Fluminense, que ganhou ontem. Aliás, o Fluminense, no domingo que passou, teve dificuldades ao enfrentar a Chapecoense, isso no Maracanã, quase que lotado. Fluminense conseguiu fazer 1-0 de pênalti no segundo tempo e depois de 2 expulsões na Chapecoense, consolidou o placar com 2-0. Então, o Palmeiras tem 32, Flamengo, um jogo a menos, tem 26 e o Fluminense também tem 26, mas com 13 jogos. Depois vem São Paulo, Atlético Paranaense, Bahia e Coritiba. O Botafogo é o 8º colocado, o Bragantino é o 9º e o 10º lugar está com o Vasco da Gama, que divide com o Grêmio a mesma pontuação junto com o Cruzeiro. Todos têm 16 pontos somados. Na zona da degola, Chapecoense com 8, Remo também com 8, Mirassol com 9, veja a campanha que fez o Mirassol no ano passado e decepciona agora, está com 9 e veio aqui e faturou o Internacional. Depois aparece na próxima zona de degola, ou já na zona, o Santos com 14, o Internacional e o Atlético Mineiro, todos com 14 pontos. Dificuldades, portanto, na próxima rodada, não, Mafessoni e Dantas? Verdade. Jorge... Fala, Mafessoni. Não, seu Dantas. O senhor tem a preferência. Não, sábado eu quero dizer que o Grêmio enfrenta o Atlético do Paraná, hein? E o Atlético diz que vai vingar o Coritiba. E domingo o Inter enfrenta o Fluminense. É uma chance do Inter conseguir uma boa vitória em casa em decorrência desse jogo de ontem, que o Fluminense viu os trancos e barrancos para vencer o Chapecoense. Com relação ao comentário feito pelo Jorge a respeito de ter conversado com o gremista da Gema, que teria explicado que o Grêmio tem um projeto de 2 anos com o técnico, faz sentido, porque o Luiz Felipe Scolari tem dito isso, que o Grêmio vai voltar a ganhar títulos a partir do ano que vem, quando a sua base estiver participando do time de cima. Faz sentido. Fernando, eu quero registrar aí, você, por favor, publique uma foto de grandes telespectadores que não perdem nunca o programa de esportes da TV Passo Fundo, que é a moçada que compõe o Lions Clube Passo Fundo Alvorada. São grandes espectadores que acompanham todos os nossos programas. Mandaram um abraço para o Dantas, gosto da peleia do Dantas com o Jorge, né? Então um abraço que fica o nosso registro para esses companheiros maravilhosos que estiveram conosco em Carazinho nesse último final de semana. Graças à tua participação também, meu caro Mafessoni. Eu agradeço, Ari Machado, a sua presença aqui no nosso programa e espero que volte seguidamente. É sempre uma grande satisfação, principalmente para rever os amigos e também para participar, trazer a nossa opinião também a respeito e acerca do esporte, do futebol. Sempre uma satisfação muito grande, vou voltar sempre que possível. Muito bem, obrigado, Ari Machado. Um abraço para você, Mafessoni Dantas. Valeu, muito obrigado. Coloque a foto aí, Fernando. Depois quando ele editar, ele bota a foto, Mafessoni. Isso aqui não é rádio, é TV. Depois ele monta e bota a foto. Tchau pra vocês, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Muito bem, vamos encerrando o programa de hoje, lembrando que a vacinação contra a gripe da influenza e Covid-19 reforço continua à disposição nos postos de saúde. Se você não fez, faça, porque nós amamos vocês. Um grande abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Transformar o mundo, ou mudar você mesmo, buscar o seu lugar, ou criar o próprio caminho, aonde vai chegar, você escolhe. Mas tudo começa aqui, na universidade. O sucesso de uma empresa pode ser medido por números, mas a real importância de uma instituição são as pessoas. Nesses 20 anos, muitas pessoas foram impactadas. Este impacto positivo não se mede, se sente. A B8 transforma o mundo, motivando outras empresas a seguir esse exemplo. O melhor da nossa companhia é a nossa essência. B8, 20 anos. Reinventar o futuro agora. Grill Hall Panorâmico. Tradição e qualidade em um único lugar. Quer tudo em um só lugar? No Panorâmico você sempre encontra. Servimos o nosso tradicional rodízio de carnes todos os dias. Vai pegar a estrada ou deu fome na madrugada? A nossa conveniência é 24 horas. Almoço em família, janta com os amigos ou aquela passadinha rápida. Aqui é parada obrigatória. Grill Hall Panorâmico, o sabor que te atende a qualquer hora. No aplicativo das farmácias São João, você tem mais economia e qualidade. Sempre tem ofertas exclusivas e promoções imbatíveis. E pode comprar e retirar na loja ou receber em casa. É a São João cada vez mais perto de você. Baixe o app.